Olá, estrategistas! Estamos aqui para mais uma aula de obstetrícia do Estratégia Tego. Eu sou a professora Natália Carvalho e hoje a gente vai falar sobre asma na gestação. Asma na gestação é um tema que tem sido cobrado nas provas do Tego, então precisa saber, tá? Então vamos começar pelo quadro clínico, né? Então o que a gente observa numa gestante com asma? Então uma gestante com asma, ela apresenta sibilância, deixa eu só mudar aqui. Ela apresenta sibilância, falta de ar, tosse ou sensação de opressão torácica, obstrução reversível ao fluxo aéreo. Na gravidez, o que acontece com a asma? 1/3 das gestantes apresenta piora dos sintomas, 1/3 melhora e 1/3 mantém o padrão dos sintomas e de crise. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gestante que a gente está acompanhando. Ela pode piorar, ela pode melhorar ou pode não acontecer nada com ela também, tá? Como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico, ele é clínico, tá? Mas em alguns casos atípicos ou quando tem dúvida diagnóstica, a gente pode lançar mão da espirometria ou do PIF, que é o Peak of Expiration Flow, tá? Do Peak Flow, que a gente chama. Então a gente pode lançar mão desses métodos diagnósticos para a gente conseguir elucidar o caso, mas isso só em casos atípicos ou uma dúvida diagnóstica, tá? Na gravidez, a gente precisa acompanhar de perto essas gestantes com asma, por quê? Porque quando a gente tem uma asma descontrolada, a gente tem mais risco de abortamento, mais risco de hemorragia pós-parto, de restrição de crescimento fetal, de pré-eclâmpsia e de prematuridade. No primeiro trimestre, a exacerbação, ela também leva ao aumento do risco de malformações cardíacas, malformações musculoesqueléticas e malformações do trato digestório, tá? Então é muito importante que a gente acompanhe de perto essas gestantes com asma, porque é melhor que elas estejam bem tratadas do que a gente ter uma exacerbação da asma no primeiro trimestre, tá? E além disso, a asma também aumenta o risco de cesariana, tá? Então, por isso que a asma ela deve ser controlada, ela deve ser tratada na gestação, tá bom? Qual que são os objetivos do tratamento? Então, é a gente otimizar, fazer a otimização do controle contínuo, então, tratar e fazer a manutenção dessa gestante, e prevenir as exacerbações agudas, né, que são as crises. Porque prevenindo as exacerbações agudas, a gente melhora a saúde materna e também melhora os desfechos fetais, como a gente viu, tá? Então, a gente tem muitas vantagens do controle da asma na gestação. Essas vantagens, elas sobrepujam os eventuais riscos associados ao uso das medicações. Então, o tratamento da gestante com asma, ele é nível A. A gente tem que tratar a gestante com asma, tá? Então, não se justifica reduzir ou suspender as drogas de controle da asma em gestantes sintomáticas, tá? Então, se a gestante tem asma e ela precisa daquelas medicações para se manter assintomática, não tem por que a gente tirar essas medicações dessa gestante, tá? E aí, a gente tem o tratamento de manutenção, que é para gestantes que estão controladas, né, com medicação. Então, para a gestante, a gente começa com corticoide de baixa dose, corticoide de baixa dose, associado ao formoterol ou associar a um outro corticoide quando o B2 de curta duração for necessário, tá? O passo 3 é fazer um corticoide de baixa dose mais formoterol e o passo 4 é um corticoide de média dose mais formoterol. E quando ela precisa usar corticoide de média dose, daí a gente tem que considerar o acompanhamento com especialistas. E quando ela tem crise, a gente pode usar como medicação de alívio beta-2 agonista de curta ou corticoide de baixa dose com formoterol. Então, basicamente, um corticoide de baixa dose com formoterol é o que a gente mais usa na prática. Agora, na crise, o que a gente faz? A gente pode usar o salbutamol, que é o beta-2 agonista de curta duração, de 4 a 10 puffs até de 20 minutos na primeira hora. A gente pode usar prednisona, a corticosterona, a metilprednisolona e o sulfato de magnésio também pode ser considerado. Isso para tratar a crise, tá? Então, o que a gente também tem que lembrar? Que os análogos das prostaglandinas F2 devem ser evitados, mas não tem evidência na literatura de contraindicação ao uso dos análogos de prostaglandina em 2. Lembrar, então, que o misoprostol a gente pode sim usar em pacientes com asma, né? Então, se vocês estudaram lá sobre indução do parto, vocês vão ver lá que uma das contraindicações é asma grave.
né, para as prostaglandinas, mais prostaglandina E2, que é o E1, desculpa, que é o misoprostol, a gente pode sim usar para pacientes asmáticas, tá? Quando a gente tem atonia uterina, a gente deve evitar os derivados do ergo, porque eles aumentam o potencial broncoconstritor dos ergotamínicos, tá? Então, a gente deve evitar em pacientes asmáticas os derivados do ergo, tá? Vamos ver, então, como que isso caiu na prova? Primigesta, 15 semanas, asmática desde a infância, em uso de budesonida. Refere a última crise a 2 meses antes da gestação. Procura pronto-socorro referindo falta de ar e chiado no peito, que iniciou há 2 horas. Ao exame físico, frequência respiratória de 24, frequência cardíaca de 100, saturando 97. Ausculta pulmonar, presença de sibilos disseminados, altura uterina de 16, foco de 155. Nesse caso, qual a medicação que deve ser prescrita? Então, uma gestante que ela está com um quadro agudo de asma, né? Então, dobrar a dose de budesonida? Não. Formoterol mais budesonida, isso aqui é para a gente fazer a manutenção. Então, o que a gente vai fazer agudamente? Salbutamol por via inalatória, repetir até 3 doses na primeira hora. Então, se a paciente está com crise aguda, a gente vai usar o salbutamol. A aminofilina, vocês viram que não tem nada falando sobre a aminofilina para a gente usar na gestação. Então, a alternativa correta aqui, alternativa C. Então, olha, nas provas do TEGO cai tratamento para asma, então vocês precisam saber os tratamentos para asma. Esse tratamento que eu pus aqui é o mais atual do Ministério da Saúde de 2022 e que bate também com o que está na Febrasgo, ok? Muito obrigada pela atenção de todos vocês, até mais!